Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na Operação Força e União para desarticular um movimento organizado dentro de presídios federais com o objetivo de matar agentes penitenciários. E você vai ver também. Justiça Federal autoriza a permanência de Lúcio Funaro na carceragem da Polícia Federal em Brasília até o dia 28 de julho. Determinado desbloqueio de 800 milhões das contas de Joesley Batista que estavam retidos por suspeita de uso de informação privilegiada para obter lucro. Justiça Federal nega pedido da defesa e mantém prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. Presidente Michel Temer encaminha à Justiça Federal respostas às 22 perguntas da defesa de Eduardo Cunha no processo em que o ex-presidente da Câmara é acusado de chefiar esquema de corrupção. Tribunal Regional Federal em Brasília nega pedido de liberdade ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, preso desde junho na Operação Lava Jato. Justiça em Brasília concede 180 dias de licença a casal homoafetivo que adotou 2 crianças. E com o aumento do volume de malas para transporte nas cabines dos aviões, qual o direito do consumidor se faltar espaço? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde. A Polícia Federal cumpre desde a manhã de hoje mandados da Justiça na Operação Força e União para desarticular um movimento organizado dentro de presídios federais com o objetivo de matar agentes penitenciários. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, foram expedidos 8 mandados de busca e apreensão, 1 de condução coercitiva e 5 de prisão preventiva em São Paulo, Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Norte. Segundo as investigações, uma facção criminosa assassinou 2 agentes penitenciários, um no ano passado no Paraná e outro este ano em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e tinha planos para executar 2 agentes públicos em cada unidade prisional. Érica. Obrigada, Carolina. O Ministério Público Federal considerou abusiva a cobrança da hora cheia no estacionamento do aeroporto de Salvador, na Bahia. Para os procuradores, não se deve pagar por um serviço sem ser utilizado. Não importa se foram só 15, 30 ou 55 minutos. Tem estacionamento pago que cobra na primeira hora o valor cheio. Não é justo. Então eu não concordo com esse tipo de cobrança. Fica uma coisa sem lógica, né? Porque eu acho que eles têm que cobrar pelo menos a fração do tempo que você ficar. Já que vai cobrar, mas que não cobra a hora cheia. Pois é, isso tem ocorrido no estacionamento do aeroporto de Salvador. A Associação Baiana de Defesa do Consumidor entrou com uma ação civil pública e pede que seja cobrado do motorista o valor por minuto, como é feito em outros aeroportos do país. O Ministério Público Federal considerou a cobrança da tarifa cheia na primeira hora abusiva, já que fere o Código de Defesa do Consumidor. É uma questão simples de conta. Você deixa o carro estacionado por 20 minutos, mas tem que pagar por 60? Não parece correto, né? Esse é o argumento do Ministério Público Federal. O consumidor fica prejudicado, afinal tem que pagar por um período que não utilizou o serviço. É como pensam também muitos motoristas por aí. Tem que ser o que utilizou. Se eu vou pagar 60 e eu não vou utilizar 60, como que? Isso é um absurdo. As 22 respostas do presidente Michel Temer às perguntas da defesa do ex-deputado Eduardo Cunha foram encaminhadas à Justiça Federal. As perguntas fazem parte do processo em que Cunha é acusado de chefiar um esquema de corrupção envolvendo repasses dos recursos do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As respostas divulgadas foram enviadas ao juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Incluem também 2 respostas dirigidas ao ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Entre as respostas, Temer diz desconhecer a participação de Cunha no esquema de cobrança de propina. Também diz não ter conhecimento do pagamento de vantagens indevidas feitas pelo ex-presidente da Odebrecht, Moreira Franco, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, para a liberação de financiamentos de recursos do fundo à construtora. E a segunda instância da Justiça Federal em Brasília decidiu manter a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Cunha está preso há 10 meses na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba por envolvimento em diversas irregularidades investigadas na Lava Jato.
O caso julgado envolveu outro mandado de prisão contra Cunha emitido pelo juiz federal Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. No processo criminal que tramita em Brasília, Cunha é acusado de receber propina em troca de influência e favor de empresas que buscam liberação de verbas no Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vinculado à Caixa Econômica Federal. E a Justiça Federal determinou o desbloqueio de 800 milhões das contas de Joesley Batista, dono da JF e controladora da JBS. Esse valor teria sido obtido com a compra de dólares, às vésperas da divulgação da gravação do diálogo do empresário com o presidente Michel Temer. O valor estava bloqueado desde 30 de maio, por uma decisão liminar. O repórter Gabriel Seafrei, ao vivo, tem os detalhes da decisão. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Nessa ação, a JBS é investigada pela suposta compra de quase $1 bilhão às vésperas da divulgação do conteúdo da colaboração premiada dos empresários donos da JBS. De acordo com os investigadores, com a alta do dólar, eles teriam obtido ganhos milionários depois da divulgação dos depoimentos. Ao tomar essa decisão, o juiz considerou que, pelo fato da Comissão de Valores Mobiliários já estar tomando conta dessa situação, investigando todas essas supostas irregularidades, não há necessidade de uma ação do Poder Judiciário. Disse também que, pelo fato da empresa ter feito um acordo de leniência, eventuais danos e prejuízos causados aos cofres públicos serão reparados. Na mesma decisão, o juiz também decidiu extinguir uma ação popular que pediu o bloqueio de quase R$10 bilhões das contas jurídicas dos empresários donos da JBS. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. Um homem preso por violência doméstica após desobedecer a medida protetiva tem pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são uma forma de coibir a violência e proteger a vítima. Entre as mais comuns está a distância física, que proíbe o agressor de se aproximar da vítima. Mas, apesar de ser uma determinação judicial, há quem descumpra a medida. Você tem um problema de monitoramento da execução dessas medidas. Então, elas existem no papel, mas na prática elas não são asseguradas. No Mato Grosso do Sul, um homem proibido por medida protetiva de se aproximar da ex-companheira foi preso preventivamente por violência doméstica depois de desobedecer a determinação de manter distância da vítima. Ele teria arrombado o portão e invadido a casa da ex-mulher, onde cometeu nova violência moral e física, agredindo-a com socos, chutes e facadas. Depois das agressões, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul determinou a prisão do homem como forma de garantir o cumprimento da medida protetiva. A defesa recorreu ao STJ, alegando ausência de fundamentação para a prisão e pediu também o direito de o homem aguardar o julgamento em liberdade. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, rejeitou o pedido da defesa e afirmou que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, já que houve episódio de descumprimento de medida protetiva. Durante muito tempo, inclusive, se achou que mesmo nos casos em que houvesse descumprimento da medida, a prisão preventiva só seria cabível nas hipóteses elencadas no Código de Processo Penal. Mas a Lei Maria da Penha não dizia isso e, com o tempo, a jurisprudência, inclusive do STJ, foi se alterando para receber e entender que, no caso específico de descumprimento de medida protetiva, a aplicação não se dá pela hipótese geral do Código de Processo Penal. E aí a própria Lei Maria da Penha trouxe uma alteração no Código de Processo Penal para que haja uma atenção especial para essas situações. Suspeito de receber propina de empreiteiras, Henrique Eduardo Alves, ex-ministro dos governos Dilma e Temer, vai continuar preso. A decisão é do TRF da Primeira Região. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília negou o pedido de liberdade ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, preso desde junho. O ex-ministro dos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer é suspeito de receber propina em desvios da obra da Arena das Dunas, em Natal. O TRF manteve ainda o regime domiciliar do ex-ministro Gedel Vieira Lima. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do município de Campos dos Goyatazes, no Rio de Janeiro, para suspender o repasse de royalties da exploração de petróleo e gás natural à Caixa Econômica Federal. A defesa de Campos alegou queda de arrecadação e crise financeira local. Ao negar o pedido, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, disse que o município já passava por grave crise na época em que formalizou o acordo.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma sessão pública sobre a produção de novas urnas eletrônicas para as eleições de 2018. O projeto, elaborado pelo TSE, prevê que a urna seja dividida em módulos, que serão acoplados à parte principal. A expectativa é que a licitação seja realizada até o fim deste ano. A empresa que vencer o pregão vai ter até o dia 17 de agosto do ano que vem para entregar os equipamentos para a Justiça Eleitoral. E a Justiça Federal no Distrito Federal autorizou a permanência de Lúcio Funaro na carceragem da Polícia Federal em Brasília até o dia 28 de julho. A repórter Evne Araújo, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Essa é a segunda vez que a transferência de Lúcio Funaro para o Complexo Penitenciário da Papuda é adiado. Ele está preso na carceragem da Polícia Federal desde o dia 5 de julho. O doleiro é apontado como um operador de um suposto esquema de pagamento de propina ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também foi citado na delação do empresário Joesley Batista. Neste momento, ele está negociando também um acordo de colaboração premiada, Érica. Obrigada, Evne. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça em Brasília concede 180 dias de licença a casal homoafetivo que adotou 2 crianças. Voltamos em instantes. Um servidor público no Distrito Federal conseguiu na Justiça a licença adotante de 180 dias. A decisão inédita garante licença para as pessoas do sexo masculino em união homoafetiva. Há 7 anos, Alexandre tentava adotar uma criança. No início deste ano, ele e o companheiro conseguiram a adoção de 2 irmãos. Mas depois de passar por todo o processo, ele teve que enfrentar outra dificuldade: conseguir a licença adotante para ficar com os filhos, um de pouco mais de 1 ano e outro de 10. A Secretaria de Saúde, ela me concedeu 90 dias com base na idade do meu filho mais novo, que à época da guarda provisória tinha pouco mais de 1 ano. E a negativa foi porque a administração pública tem que ser regida pelo princípio da legalidade estrita. E como esse escalonamento nas idades ainda não tinha sido alterado por lei, então, infelizmente, eles entenderam que eu não tinha direito, porque não se concede licença adoção para homens com esse prazo de 180 dias. A lei adotante do Distrito Federal tem uma escala de concessão de licença para servidoras públicas que varia entre 30 dias se a criança tiver entre 4 e 8 anos, a 180 dias para criança com menos de 1 ano de idade. Alexandre começou a cumprir a licença em fevereiro, mas só recentemente, ao recorrer à Justiça, ele conseguiu mais 6 meses. A licença adotante é baseada na Constituição Federal, que proíbe qualquer distinção entre filhos biológicos e adotivos. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal concedeu a uma servidora pública federal a licença de 6 meses para cuidar do filho adotivo com pouco mais de 1 ano. Para Alexandre, a lei adotante do Distrito Federal foi discriminatória. Não é um favor que a administração pública faz, né? Eu sou contribuinte do regime previdenciário do Distrito Federal como servidor. Então, ficou parecendo que eu estava pedindo um favor e que esse favor era para mim e não para os meus filhos. A licença não é minha. Eu costumo dizer que à noite eu sou professor, alguns dias da noite eu também trabalho no hospital, mas hoje eu acordo pai e vou dormir pai. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a advogada Renata Vilas Boas. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, a senhora viu aí na reportagem, né, a história do Alexandre, que é inédito aqui, né? Essa decisão é inédita, mas eles têm recebido vários e-mails, né, com situações semelhantes. É uma realidade a partir de agora? No momento em que eu tenho várias formas de família, uma delas é uma família homoafetiva, eu preciso também adequar todo o meu ordenamento jurídico para atribuir esses direitos. Então, o reconhecimento dessa forma de família vai levar a essa alteração. Por isso, essa decisão ela passa a ser um paradigma e vão vir outras nesse mesmo sentido. Qual o tempo da licença?
Quando a gente olha pela Constituição Federal, eu tenho que pensar de 120 a 180 dias. Né? Mas eu tenho os estados, quando eu estou falando aí no servidor público estadual, que vão colocar um escalonamento para a licença adotante, que foi o que ele falou, 30 dias, 60 dias, conforme a idade dessa criança. Só que eu não posso ter uma distinção entre filhos biológicos e filhos, né, vindos pela adoção. Daí porque a gente vai equiparar e falar em 120 a 180 dias. O que significa esse reconhecimento dos direitos dessas diversas formas de família que hoje existem? É um avanço para a gente, porque até então a gente tinha uma única forma de família, que ela era aquela oriunda do casamento. Né? Se a gente pegar o Código Civil de 1916, a gente vai remeter a isso. Com a Constituição Federal, eu já venho reconhecendo outras formas de família, aí eu abarco a união estável, a família monoparental, começa a reconhecer que existem várias outras famílias que precisam também ter os seus direitos resguardados. Então, o que eu tenho é uma evolução no sentido de atribuição de direitos e não de formação de famílias, porque elas sempre existiram. Essa decisão aí do Alexandre, né, que a gente viu, significa que a justiça, e a gente já viu várias vezes a justiça decidindo, né, em favor de casais homoafetivos, garantindo os mesmos direitos e das diversas formas de família, de composição de família que hoje existem. Significa que a justiça está se adaptando, acompanhando esse desenvolvimento da sociedade? Isso, a gente tem um caminhar no qual a justiça, então, está reconhecendo essa equiparação de direitos, na realidade, e atribuindo aos casais homoafetivos os mesmos direitos que os casais heteroafetivos já têm. O que a gente precisa, e aí já é passar essa etapa de ter que buscar o Poder Judiciário, é que no momento que for feito um pedido administrativo, eu já tenho uma resposta do órgão nesse sentido, porque eles precisaram ingressar em juízo para obter algo que, ao meu entender, já era direito deles. Então, o judiciário, sim, ele tem acompanhado, mas eu preciso também que esses órgãos precisem também fazer esse acompanhamento. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Com o aumento do volume de malas para transporte nas cabines dos aviões, qual o direito do consumidor se faltar espaço? A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a advogada Renata Vilas Boas, que hoje está falando conosco a respeito das decisões judiciais que envolvem os casais homoafetivos e as novas formas de família e também em relação à adoção. Doutora, quais são as regras para se adotar uma criança hoje vigentes no país? O que diz a lei? Bom, a pessoa que tenha interesse em fazer a adoção, ela vai ter que ir a uma vara da infância e juventude ou uma vara que faz esse papel na comarca onde ela se encontra, vai preencher um cadastro e vai participar de um programa no qual ele vai receber orientações sobre o que é a adoção, né, do procedimento em si. O que ele precisa levar? Os documentos pessoais, né, para se identificar, e ele vai preencher um questionário. Nesse questionário vai estar dizendo qual é o perfil da criança que ele pretende adotar. E aí, participando dessas sessões, ao final ele vai ser habilitado a poder adotar uma criança. Aí agora a gente vai verificar na outra ponta se tem uma criança que preenche aquelas características que foi colocada nesse questionário. E qualquer pessoa pode adotar, mesmo se não for casada, por exemplo? Não, qualquer pessoa pode adotar. O que eu preciso é que essa pessoa ela seja maior de idade, que ela seja capaz, né, para poder fazer essa adoção. O que a gente tem é a questão da adoção pelo casal ou a adoção individual. Então, se as pessoas forem casadas ou têm uma união estável, elas podem fazer essa adoção conjunta, os dois adotando, né? Se ela não é casada, não tem uma união estável, apenas um vai adotar. Em média, quanto tempo demora esse processo de formalização da adoção, desde o cadastramento até necessariamente a criança estar formalizada ali com uma pessoa? Vai depender dos requisitos que foi colocado. Então, assim, à medida que você vai restringindo, você tem uma dificuldade maior para encontrar essas crianças. Infelizmente, nós temos aí um quantitativo de cerca de 30 mil pessoas que querem adotar para cerca de 5 mil crianças para serem adotadas. Então, assim, um número não fecha. Por quê? As crianças que estão nessa fila para serem adotadas não preenchem os requisitos que foram colocados por essas pessoas que se habilitam à adoção. Então, não está fechando essa conta. Se você vir e fala assim, eu quero adotar uma criança,
Tá? Esse procedimento, só isso, não coloca mais nada, não cria restrição com relação à idade, com relação a sexo, com relação a tom de pele, com relação se vai ter irmãos ou não. Você, nesse procedimento, a gente fecharia em cerca de 1 ano. A partir do momento que você coloca, eu só quero se for menina, eu só quero se for até 2 anos, 3 anos de idade, né? Aí o prazo para você adotar, ele amplia consideravelmente. Estrangeiros podem adotar crianças brasileiras? Sim, os estrangeiros também podem. Aí eu vou falar num outro cadastro, né? Para a gente fala no cadastro para adoção nacional e o adoção internacional. Quem se enquadra nesse cadastro para adoção internacional? Tanto estrangeiros, que são residentes fora do Brasil, como brasileiros, mas que residem fora do Brasil. Então, seriam 2 listas. Uma para aquelas pessoas que estão no Brasil e outras para aquelas que estão fora. Se essa criança não foi adotada por nenhum candidato aqui no Brasil, aí ela entra nessa lista e fica disponível, então, para esse segundo cadastro. É ótimo, doutora. Obrigada pela participação por hoje. Eu conversei com a doutora Renata Vilas Boas, que conversou com a gente a respeito da adoção. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Com as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, os passageiros podem embarcar com até 10 quilos de bagagem de mão, gratuitamente na cabine da aeronave. Antes, o peso permitido era de no máximo 5 quilos. O problema é que a mala cresceu, mas o espaço dela continua o mesmo. Desde 14 de março deste ano, passou a valer a Resolução 400 da ANAC, que regulamentou o sistema de transporte aéreo brasileiro. Entre as mudanças está a possibilidade de aumentar o peso da bagagem de mão, que os passageiros não precisam mais despachar. Antes, só era possível levar no avião a bagagem com até 5 quilos. Com a nova regra, as companhias podem permitir o embarque do passageiro com mala de até 10 quilos, a depender da aeronave. As alterações feitas pela ANAC não valem para passagens compradas antes do dia 14 de março, mesmo para viagens após essa data. O aumento do peso da mala pode até ter sido bom para alguns consumidores, principalmente para quem costuma fazer viagem rápida e não precisa levar muita bagagem. Mas a mudança tem provocado confusão no avião por falta de espaço. Já aconteceu isso, teve muitas pessoas que já tentaram guardar malas grandes, mas o peso no máximo é 10 quilos, né? Já vi bolsas grandes, sabe? E ocupa muito espaço às vezes. Na verdade, eu já vi uma situação de colocar uma mala um pouco maior, né? E até quase derrubar em outro passageiro. Isso eu já presenciei até num voo agora. Teve gente que lá do fundo que guardou mala na frente para poder sair mais rápido. Teve gente socando para caber. Mas é o que eu acho que a companhia não é tanto culpa dela, acho que é mais uma questão de educação da população, né? Bom senso evitaria a correria para conseguir um espaço a mais no avião para guardar a mala que aumentou, mas o espaço permaneceu o mesmo. O objetivo de aumentar o tamanho da mala e cobrar de quem despacha é diminuir o valor das passagens para quem costuma viajar sozinho ou levar só o básico. Segundo especialistas, essa nova forma de operar no Brasil poderia tornar o mercado mais competitivo com empresas de custo baixo. No entanto, a empresa aérea que aumentou a franquia da bagagem e não reduziu o valor das passagens pode ser questionada na Justiça. E vamos voltar a falar com a repórter Carolina Chaves, que está com um especialista em direito do consumidor para explicar o que deve ser feito no caso da falta de espaço para bagagem de mão. Carolina. Isso mesmo, Érica. Quem vai responder essas perguntas é o advogado especialista em direito do consumidor, o doutor Humberto Valim. Doutor Humberto, obrigada pela participação. A primeira pergunta é, a bagagem de mão aumentou o peso, né? Isso inclui também o de item pessoal? Não, de forma alguma. O item pessoal não aumentou. Apesar do peso da mala de mão aumentar, o volume é o mesmo. Ou seja, uma mala de mão deve ter no máximo uma soma entre a altura, o comprimento e a espessura, 115 centímetros. E o item pessoal deve ser menor. Agora, essa mudança, né, do aumento de 5 para 10 quilos da bagagem de mão, né, qual foi o objetivo dessa mudança? É abrir também o mercado para tornar mais competitivo e reduzir o valor das passagens? Sim, a ideia é que haja uma diferenciação do preço daquele passageiro que despacha a mala, daquele passageiro que não tem mala a despachar, ou seja, é óbvio que aquele que não tem mala a despachar vai ter uma tarifa mais acessível e mais barata.
Vai tornar, então, o mercado mais competitivo e atrair novas empresas? Não, veja, atualmente nós temos poucas empresas. Esta mudança vai fazer com que as tarifas entre essas poucas empresas haja uma diferença entre preço de quem despacha e de quem não tem mala. Fato é que, pelo fato de termos poucas empresas, este preço talvez não seja sensível ou sentido aos consumidores pela falta de concorrência em número de empresas aéreas. Se o passageiro se sentir prejudicado e perceber que o valor da passagem não reduziu, se isso acontecer, né? O que ele pode fazer para evitar abusividade? Recomendo ao passageiro que compre um bilhete com antecedência e faça, sim, uma pesquisa. Dentre as poucas companhias, aquela que oferece um custo melhor do bilhete, com ou sem bagagem. Fato é que o passageiro, constatando que há uma abusividade, pode reclamar junto à ANAC para tomar as providências. Cabe, então, só a ANAC fazer essa fiscalização dos valores que serão cobrados, né, para evitar essa abusividade, ou não? Algum outro órgão pode fazer essa fiscalização? Em termos coletivos, tanto o PROCON quanto o próprio Ministério Público pode ajuizar, sim, ações contra as empresas, uma vez detectadas que há uma abusividade por parte da empresa e não oferecer uma diferenciação real de valores entre as passagens. Agora, de certa forma, cobrar pela bagagem despachada, né? Isso não seria uma venda casada, né? Não viola algum direito do consumidor? Não viola. Cobrar pela bagagem despachada é um direito agora, com essa nova lei, da empresa aérea. O consumidor deve ficar atento, sim, que essa diferença entre a passagem cobrada e a não ter a passagem, que seja relevante, a ponto de ser uma vantagem para aquele passageiro que vai com pouca bagagem. Ok, muito obrigada pela participação e pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. O artigo 5º desta semana é sobre a relação entre clientes e funerárias. Quando se torna necessário fazer o enterro de um parente, geralmente a família está abalada emocionalmente. E a relação comercial, nesse caso, tem que ser a mais clara possível. A lei protege essa relação de consumo e leva em conta o momento de dor vivido. O artigo 5º vai ao ar logo mais às 8h30 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.